iniciando mais um Amadcast, hoje como host, já está ficando até co-host oficial aqui, sim, a Daniele Azevedo, e o nosso convidado, Ricardo Mendes. Bem-vindo, Ricardo. Obrigada por aceitar nosso convite. Nós vamos falar sobre mecanismos das relações locatícias, os facilitadores e também a importância do advogado. Mas antes da gente começar, Ricardo, mesmo assim, conta um pouco para a nossa audiência, quem está nos escutando ou vendo, a sua trajetória profissional, até para as pessoas te conhecerem. O Ricardo é nosso associado, faz parte da diretoria da AMAD, gente. Então, assim, para nós é muito gratificante, né? Ter um associado aqui como convidado, para ele passar toda a experiência. Eu creio que vai ser um podcast muito produtivo e vai agregar muito. Eu agradeço pelo convite, em primeiro lugar. Sou do mercado, desde que comecei a minha atividade como advogado. Ao passar no vestibular, já fui para uma imobiliária, né, exercer essa atividade. Conheço todos os caminhos que uma imobiliária, todos os processos, todos os procedimentos internos de uma imobiliária, como que ela funciona na compra e venda, na locação. E isso me trouxe uma bagagem muito grande. Então, ao me formar, né, assumi o departamento jurídico de uma dessas empresas, depois fui para uma associação de corretoras de imóveis, e prestei serviço para várias delas, em locação, em compra e venda, trabalhando sempre no assessoramento, no desenvolvimento de formulários, no desenvolvimento de procedimentos, para que as locações ficassem bem mais seguras, né, do que realmente são, auxiliando ali naquela compilação de interesses tão conflitantes, né, entre locadores e locatários. E esse talvez seja um papel super difícil de se fazer, né, e exige cuidado, exige cautela. Então, eu sou do mercado imobiliário, sou advogado, sou corretor de imóveis, né, há muitos anos. Sim. E aqui no mercado em Belo Horizonte, participei em algum momento de conselho de fiscalização profissional, também junto a corretores de imóveis, sou professor, né, os meus cursos são todos voltados para os corretores de imóveis. Falo de documentação imobiliária, falo de locação, falo de Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais no mercado imobiliário. Então, este é o meu nicho de mercado. O direito imobiliário é o meu nicho de mercado. Você não mencionou só o tempo, até para as pessoas terem noção, ele já está no mercado há muito tempo, mas esse muito tempo aí, sem modéstia, porque realmente aqui, até porque a gente tem muito associado, às vezes jovem, ou muitas pessoas que querem ainda atuar no nicho de locação. Então, assim, até para as pessoas terem uma dimensão da sua experiência. De quanto tempo que a gente está falando aí? Atuando como advogado desde 2002. Atuando dentro de imobiliárias desde 1997. Bastante tempo. Muita experiência que a gente vai poder absorver aí. Então, Ricardo, a administração, assim, eu sempre entendo que de locador e locatário, ela não é uma administração simples de ser realizada. Você concorda? O que você sugere? Eu sempre vejo, assim, já assessorei imobiliárias e muitas vezes a imobiliária, muitas têm a tendência de proteger muito o locador. E às vezes não protege tanto, porque o locador é o cliente, a gente entende. E às vezes o locatário queixa-se muito, né, de que ele não está sendo bem atendido, ou que tudo é só para o locador, que às vezes ele pleiteia alguma coisa. Como que você conduz isso e orienta, né, as imobiliárias que você assessora nessa relação? Olha, a principal premissa que eu passo, né, daquilo que eu amealhei ao longo da minha atividade profissional é entender que nós temos ali dois clientes. Nós não temos um único cliente, né? A relação, ela é uma relação que exige a participação de duas pessoas diferentes, o locador e o locatário. Sim. E ambos são potenciais clientes. Enquanto às vezes a gente vê dentro de uma empresa, ao mesmo tempo um cliente que é seu inquilino é proprietário de outro imóvel. Sim. Né? E se você age de uma forma com ele, na qualidade de inquilino, de outra forma na qualidade de locador, você acaba criando um problema, criando um conflito. Então o que a gente precisa entender é que em todo contrato, né, o que deve prevalecer é a transparência, é a boa-fé, né? A lei do inquilinato, ela já traz as suas travas, as suas proteções a cada um, né? Não admite que se extrapole
determinadas situações, ela tem esse cuidado, né? Ela precisa ser analisada com muito cuidado, mas eu parto desse pressuposto. Vamos tratar de forma igual os nossos clientes, locador e locatário. Cada um tem as suas obrigações, tem os seus direitos previstos em lei, né? E eles precisam ser respeitados e atendidos. Eu tenho um trabalho, uma palestra, um curso que eu fiz recentemente, que é exatamente a rescisão da locação, no momento que aquele casamento termina. Né? O que você tem que fazer desde o início daquele processo para que você não perca naquele momento os dois clientes ao mesmo tempo. Verdade. Porque administrar algo tão antagônico, diametralmente oposto, onde um quer que se prevaleça o seu direito e o outro quer o contrário, né? A gente precisa ter cuidado, cautela, conhecimento, sobretudo transparência e empatia com as pessoas que estão envolvidas naquele negócio. Então esse é o conselho inicial. E isso às vezes a gente percebe, porque os interesses, apesar de serem antagônicos, se eles forem muito transparentes e a pessoa entender o porquê daquilo ali e o que está acontecendo, se ele sempre procura, né, a imobiliária, seja o locador ou o próprio inquilino ali, para alguma solução de que ele ou tenha dúvida, ou porque o imóvel apresentou algum problema, ou eu posso fazer isso. E quando você ali, prestador de serviço, atende a essas necessidades, ou mesmo que negue, mas tem uma justificativa e mostra aquilo ali, não é simplesmente negar. Sim. A pessoa, não, eu entendi a razão. Não, isso não pode ser dessa forma. E da desocupação que você citou aí é importantíssimo, porque ali você pode perder o imóvel, né, que você está administrando, e o inquilino também, dependendo de como é essa desocupação, como é a vistoria, o que ele está pedindo, se está entregando dentro do prazo, enfim, qualquer coisa, ele também não vai te procurar depois para administrar um imóvel dele, ou até mesmo ser um outro inquilino, porque a sua própria imobiliária, ele pode ter um outro imóvel que atenda a necessidade dele. Então, a gente sempre tem que pensar que o locador sempre vai existir, o locatário também. E essa propaganda é mais perigosa, né? Que tem que tomar cuidado, porque se ela for negativa... Ele não volta. A experiência, ela, por mais que você tenha negado por alguma razão, alguma coisa, que nem sempre a gente pode acatar, mas de repente você passa ali para ele que o motivo, você explicando o porquê, isso muda. Porque a pessoa vai entender, você tem que ter a paciência, às vezes, de explicar o motivo e as razões por que isso não acontece dessa forma e por que não pode atender a um pedido ou uma solicitação, né? A gente precisa entender que, acima de tudo, a gente está lidando com gente, com pessoas que precisam ser ouvidas, que têm os seus problemas, que têm as suas dúvidas, né? E a lei do inquilinato, uma lei tão enxuta, né? Mas que causa tanta discussão. Não existe um entendimento uníssono sobre quase nada na lei do inquilinato, né? Até porque ela tem algumas inconsistências que nos causam dificuldade de interpretação. Imagina aquele que não é o operador do direito, né? E que está inserido como alguém vai entender que a lei do inquilinato diz que despesas ordinárias de condomínio, ou seja, aquelas de todo dia, são do inquilino, e as extraordinárias, aquelas que não são de todo dia, são do locador, e ao mesmo tempo lança que a pintura das áreas comuns, que é uma coisa de não todo dia, é do inquilino. Então, se ela cria essa confusão, para nós que somos operadores, quantas vezes temos dúvidas do que responder, né? Porque talvez a interpretação dos artigos 22 e 23 é o que mais nos causa problema, né? A gente tem dificuldade, a gente precisa pensar e lida com isso todos os dias, e ainda assim surge uma situação nova. Imagina aquele que tem dúvida. Então, se você não consegue capacitar o seu profissional que está na ponta, prestando esse atendimento, naquele momento que pode ser um momento de uma rescisão tranquila, mas pode ser um momento de uma rescisão conturbada, onde alguém perdeu o emprego, né? Que já está um divórcio, né? Já está numa situação de desconforto emocional, e ele chega ali para ser ouvido e de repente não se permite que ele fale. Não, você precisa cumprir isso, está aqui. Eu te dou uma relação, você tem que me entregar isso. Se você não me entregar isso, eu nem recebo as chaves. Né? Então é esse cuidado que a gente precisa ter. Tem que ter essa... Na realidade, essa atenção mesmo, é um cuidado de perceber ali o que a pessoa realmente... Na maioria das vezes, de todas as relações humanas que a gente percebe, se a gente conseguir escutar mais,
a gente resolve muita coisa. Verdade. A gente soluciona muita coisa. Com certeza. E, Ricardo, responde pra gente, no mercado imobiliário, quais são as maiores dificuldades que você tem visto? Olha, o que eu percebo no meu dia a dia, a maior dificuldade é a falta de capacitação da mão de obra que atende, tá? Treinamentos que precisam ser feitos. As pessoas que estão ali à frente, atendendo o cliente, eles não conseguem entender a lei de locação. Eles nem têm, muitas vezes, formação, nem a obrigação de fazê-lo, mas eles devem conseguir dar uma explicação mínima. Vejo muita resposta pronta, vejo muito não na ponta da língua. Né? Não pode, não vou fazer, estou tentando. E o que eu falo mais, o que eu mais percebo, a boa gestão de locação, ela precisa ser proativa e não reativa. E o que acontece? A gente vê muito, chega a época de chuva, o telhado vaza, né? Uma loucura, o imóvel infiltra, aí a imobiliária é procurada. Olha, vazou aqui o meu imóvel, eu preciso de uma solução. E aí começa discussões, vazou por quê? Houve manutenção, não houve manutenção, você limpou a calha, você fez, você não fez. Há discussão sobre responsabilidades, tudo bem. Mas independentemente disso, o que a gente percebe é a chuva passou. A imobiliária não leva adiante aquele procedimento, ela também para. Sim. Aí na chuva do ano que vem, o problema está ampliado e a mágoa está ampliada. E a responsabilidade junto. Exatamente. Né? Então, o que eu falo é isso. Todas as vezes que você começa um atendimento, termine. Não é porque aquele que te pediu o serviço se esqueceu porque a chuva passou, que você também pode se dar ao luxo de se esquecer e deixar para o próximo ano. Né? Então, o que eu vejo é isso, é falta de conhecimento, tá? Do que se está fazendo, do que é a locação, dos princípios da legislação, do que pode, do que não pode, confusões conceituais de pessoas que acham que o fiador, quando ele se apresenta para garantir e ele preenche uma ficha cadastral, ele está dando o patrimônio dele em garantia. Né? E a gente ainda tem aqueles que ligam para o proprietário e falam assim, fiquem tranquilos, o fiador deu o imóvel dele em garantia e não deu. São garantias diferentes. A fiança é uma garantia pessoal, diferente de uma garantia real, quando alguém dá realmente alguma coisa em pagamento. Então, essa questão de conceitos, de conhecimento, de capacitação, treinamento, é a maior falha que eu vejo no mercado. E o interesse também, né, desse pessoal, porque às vezes eles também não têm. Eu falo isso pra você que, como você também atua nessa área, né, às vezes eu oferto meus clientes, tá dando treinamento ali e tal, para poder ajudar. Você vê que, às vezes, o corretor não pôde, que ele foi fazer uma visita. E ele era o que mais necessitava estar ali para ter um interesse, né? Então, é complicado. E mesmo o pessoal do administrativo, quem faz o atendimento, ali tudo, tem que ter uma noção, né? O treinamento eu acho fundamental para a imobiliária funcionar de uma forma que... Porque quem está na ponta ali é o do administrativo, que ele está atendendo o telefone, ele está atendendo o locatário, está atendendo o locador. Então, ele tem que estar muito bem preparado. Justamente até para não chegar o problema na direção. Então, quando você tem uma equipe muito bem treinada, você diminui muito os problemas. Porque ela já vai estar preparada para responder, para resolver, para buscar soluções. E não precisa, às vezes, muitas vezes, assim, né, a diretoria da imobiliária, os cargos mais altos de gerência, eles ali dominam muito bem. Mas muitas vezes quem está na frente, né, na linha de frente, não tem esse domínio. E tem que ter essa reciclagem, porque troca de função, às vezes não são os mesmos empregados durante o período. Então, isso, para mim, é fundamental dentro de uma imobiliária, para justamente minimizar esses problemas do dia a dia que acontecem na atividade. Não só para imobiliária. Claro, uma empresa como uma forma geral. Não, até para o condomínio. Porque o que vem também de dificuldade do síndico, de saber ali na hora de dividir, né, as despesas. Não, ele mesmo confunde, ele fala, não, isso aqui é do locador, isso aqui é do locatário, ele entra no meio, ele atravessa. E a gente vai explicar, não, mas o síndico falou, né, e fica aquela... E a única legislação que a gente tem para usar por analogia no condomínio é a lei do inquilinato. Né? E como ela é confusa... Eles tentam buscar, o próprio síndico às vezes pergunta, o WhatsApp, é normal, que condomínios que a gente assessora, semana passada teve um, tive que fazer uma obra na rede de esgoto,
Desse jeito. Essa despesa é do inquilino, é taxa extraordinária ou é ordinária? Eu jogo para quem? Eu falei, que tipo de obra você fez? Porque, né, vai depender. Não, tive que trocar tudo, refazer a rede toda. Aí eu falei, bom, então não tem como. Aí você tá falando que você refez a rede, né? É uma coisa mais estrutural, eu entendo, que é extraordinário. E aí, assim, mas ele estava na dúvida, ele já estava achando que era uma coisa de manutenção, porque estava ligado à rede de esgoto. Ele estava atendendo para essa questão. Tem que ter esse cuidado de investigar, né? Tem, e é engraçado que ele ainda falou, eu tentei buscar no Google, mas eu não consegui. Todo mundo tentou. Aí eu entrei, eu falei, o doutor Google não te respondeu dessa vez. Lá tem muita coisa boa, assim como as redes sociais tem muita coisa boa, mas tem muita coisa que não merece crédito, né? Verdade. Eu sempre brinco nos meus exemplos, né? Adeque a sua empresa à Lei Geral de Proteção de Dados na promoção por R$ 39,90. Né? Se algum dia você entender que isso é a adequação da sua empresa, prepare-se, porque a autoridade nacional pode fazer com você no futuro. Sim. Mas é um risco que cada um quer correr, cada um escolhe. Exatamente, né? E outra coisa importante, as pessoas precisam entender que, apesar das empresas serem setorizadas, né? Elas são diferentes, cada um com a sua estrutura, a locação é uma estrutura só. Ela começa e termina, e ela não para. Para esperar um setor resolver, um setor voltar de férias, um setor decidir, não. Ela segue, né? Então, se ela começa bem, ela termina bem. Se ela começa mal, ela vai terminar mal. Né? E aí, no meio desse caminho, nada pode falhar. É um processo dinâmico e que precisa funcionar bem. Cada um cumprindo o seu papel. Sim. E falando assim de procedimentos, como que você orienta, né, as empresas, as imobiliárias que você assessora, com mecanismos para facilitar ali o dia a dia nas relações locatícias? Eu tenho comigo algumas premissas para as locações comuns, tá? Eu vou separar aqui a locação com construção ajustada, que é um contrato diferente, que exige uma participação maior do advogado, um contrato mais extenso, com possibilidades que a lei dá de negociação, né? Os contratos de shopping center também, da mesma forma. Mas dos contratos comuns. Em primeiro lugar, para quem você faz o contrato. Quem vai entender o seu contrato? Você está fazendo o seu contrato, imobiliária, administrador de locação, para que o locatário entenda ou porque o advogado do locatário interprete? Sim, entendi. Eu faço o contrato para que o cliente consiga ler e entender. Porque é para ele que eu estou fazendo. Sim, claro. As obrigações que está assumindo é o próprio cliente. Então eu busco o mecanismo de simplificação de linguagem e de métodos, né? Fazendo uso de mecanismos de visual law, de coisas que chamam a atenção das pessoas para aquilo que realmente interessa. E procuro não deixar no meu contrato, né, aquilo que a gente viu e achou bonito no contrato de alguém, né, que daqui a pouco ele tem 30 páginas, que advogado gosta de chamar de lauda, 30 páginas, né, e o contrato ele precisa ser simples, porque a lei de locação trata muito bem de várias coisas. Sim. E não podemos esquecer de algumas coisas que a lei deixa lá escondidinha e que ninguém percebe, né, e que as pessoas deixam de colocar no contrato, que pode ser um problema. Né? Por exemplo, a lei diz que se não houver local de pagamento do aluguel no contrato, local, não é forma, não é boleto. Sim. Local de pagamento, o locador tem a obrigação de ir buscar o aluguel no imóvel alugado. Então, os meus contratos possuem o local de pagamento é aqui, na sede desta empresa, no horário tal até o horário tal. Mas, para facilitar o pagamento, né, ele requer que seja emitido o boleto. Boleto é a forma, não o local. Né? Então a gente usa esse tipo de mecanismo e mais as inovações legislativas que tem para nos favorecer. Né? A gente tem um negócio jurídico processual. Na locação a gente vive um problema sério até hoje que dificilmente se encontra uma boa solução. O imóvel foi abandonado. Nossa, é outro problema. O que eu faço? Como constatar? E o imóvel foi abandonado e lá dentro tem bens do... Não, aí é pior. Tem isso que é pior. Porque tem tipo assim, não, tá abandonado e diz que tá vazio. Porque sempre assim, diz que tá vazio. Exatamente. Viram que tiraram tudo. Você vai lá, leva o chaveiro, abre, chega e lá para cheio sua de surpresa, tá tudo lá.
E aí, o que fazer com isso? Então, assim, eu uso o negócio jurídico processual de forma equilibrada, porque precisa ter negócio jurídico processual vantajoso para ambos os lados. Sim. Né? Senão, vira um contrato que favorece somente um lado. Então, nesse exemplo, a gente coloca que, sendo abandonado o imóvel, por analogia ao que determina a legislação inquilinária, né, está autorizado a abrir, desde que leve 2 testemunhas, vai notificar o inquilino com fotografias daquilo que está no imóvel, no endereço do e-mail que está cadastrado no contrato, que ele é obrigado a informar sempre que mudar, senão ele estará notificado, e ele tem o prazo de 10 dias para retirar, senão será considerado como inservível e o locador pode se desfazer. Ponto. Assim, esta é uma cláusula de negócio jurídico processual. Aí você me fala assim, mas como que eu explico que houve vantagem para alguém nesse contrato? Existe. Normalmente, a maior parte dos contratos de locação tem uma figura do garantidor. E ele é aquela pessoa que não foi no imóvel, normalmente não é convidado para nada no imóvel, só a pagar no final. Né? Então, você justifica dessa forma, olha, se continuar, os bens continuarem lá e a emissão não aconteceu, o aluguel continua correndo por conta de quem abandonou, mas de quem está garantindo. Então é uma vantagem para o fiador, que neste contrato é parte, é garantidor. Então você tenta justificar para poder equilibrar o negócio jurídico processual. Sim. É importantíssimo isso, porque às vezes a pessoa fica sem saber o que fazer. Muitos colegas optam também por fazer ata notarial, né, para constatar ali o que tem ali, mas a sua solução de que depois de determinado tempo isso aqui vai ser inservível e pode dar qualquer destinação, raríssimos contratos a gente vê com esse tipo de cláusula. A gente vê, às vezes, né, a pessoa pode ser emitido na posse, mas muitas vezes você vai ser emitido na posse e o que você vai fazer com aquilo ali? Porque pode ter coisa de valor. Né? Exatamente. Aí você vai acabar e aí a pessoa fala, deixei lá, deixei tal coisa, como é que você prova o que tinha lá? Que era de valor, você ficou com as minhas coisas, aí vira uma outra discussão. E não tem depósito público aqui em Minas Gerais, né? Então a gente fica com um problema para resolver. Então é uma tentativa. O que o judiciário já disse a respeito? Eu ainda não precisei executar esta cláusula, mas a gente tem ideias. Ideias servem para que você tente. Né? Se o judiciário entender que não, logicamente que no primeiro processo, eu vou pedir ao juiz, apesar de não depender de homologação, né, o negócio jurídico processual, eu vou pedir a ele autorização para cumprir aquela cláusula. Se ele permitir que eu cumpra, eu faço a doação. Acabou o meu problema. Mas é uma tentativa que precisa ser feita. Você faz respaldado, né, em alguma coisa. E você sugere a aplicação de técnicas contratuais? Você comentou, né, algumas aqui citou. Fala pra gente, né, quais são essas técnicas, objetivos? Olha, o primeiro lugar ao criar qualquer cláusula contratual, a gente precisa buscar as fontes de direito. A gente sabe que durante muito tempo acreditamos nós, né, a fonte primária era a lei. Nós temos uma lei do inquilinato de 1991, que sofreu algumas alterações pequenas ao longo do tempo, mas continua sendo uma legislação de 1991, que tem até menção a facsímile, salvo engano, e muitos dos que estão me ouvindo aqui não sequer sabem o que é. Tá? Então, outras fontes de direito, até então secundárias, começaram a ganhar corpo. Por quê? Como o processo legislativo é lento, e não é nenhuma crítica, ele é lento mesmo, né? Ele é cuidadoso, a jurisprudência vem dominando, né? Vem assumindo um lugar de protagonismo até pelo Código de Processo Civil de 2015, ele ganhou esse lugar de destaque, e merecidamente. Então, antes de bolar qualquer cláusula, o que eu acho que as pessoas devem fazer antes de tomar qualquer decisão é uma boa pesquisa atual. É o que está decidindo o tribunal atualmente. Isso é muito importante. Né? Para você aplicar isso em negócio jurídico processual, para você aplicar isso em cláusulas que diferenciam o seu contrato dos demais, mas que cria facilidades e não entraves. A gente sabe como é difícil, né, atuar num processo para retomar um imóvel. Então a gente precisa criar mecanismos. E o que se admite? O que tem sido permitido? Né? Numa determinada oportunidade, por exemplo, eu consegui a citação por e-mail. Uma juíza autorizou.
super difícil acontecer. Nossa, muito né? E existia lá o início da legislação que falava daqueles que já têm um e-mail cadastrado no PJE, né? E ela fez o procedimento, aconteceu normalmente e o inquilino apareceu no processo, ele estava só esperando acontecer. Então a gente precisa tentar aplicar nos nossos contratos e na nossa atuação aquilo que existe, né, de sério. E eu sempre ressalto, muito cuidado com aquilo que, com as promessas. Um curso, R$59, aprenda como fazer isso, aprenda a nunca mais ter isso. Não é assim, não funciona assim. Ninguém tem essa receita. Então, a principal é esta, esteja atualizado. O profissional desatualizado está fora do mercado. Porque se você imaginar que uma ação de despejo hoje é a mesma ação de despejo de 1990, não é. Você está completamente enganado. Você está anos-luz atrás do seu colega de profissão. E você, para quem está querendo, né, atuar na área, quando você fala, né, estude. Você estuda doutrinas ou você também vai ali, né, para jurisprudência? De quais, né, você tem os locais certos ali que você vai jurisprudência? Olha muito aqui de Belo Horizonte, São Paulo, Rio. Eu gosto muito do seguinte, eu gosto de doutrina porque eu gosto, eu sou um leitor, tá? Eu tenho muita tranquilidade e muito prazer em ler qualquer coisa. Então eu intercalo aquilo que é relacionado à minha profissão com aquilo que não é relacionado à profissão, aquilo que é ficção. Mas além de ser um leitor, eu acho que a pesquisa precisa ser feita de forma regionalizada. Né? Num primeiro momento, eu quero resolver um problema aqui em Minas Gerais, eu vou trabalhar com a jurisprudência de Minas Gerais. Se eu perceber que há a possibilidade de isso ir a um tribunal superior, aí eu vou procurar em outros tribunais e no tribunal superior. Mas a ideia inicial é essa, o estudo é exatamente esse. É a leitura, o advogado não vive sem a leitura, né? A atualização, fazer parte, né? Cursos, participar de eventos. Nós tivemos um evento da AMAD agora recente, que infelizmente eu não pude participar e eu sei que eu perdi muita coisa porque tinham lá profissionais de excelência, né? E então é buscar estas pessoas. A gente conhece no mercado quem são as referências de verdade, né? Quem são os profissionais que têm conteúdo para trazer e aqueles profissionais que têm o dom da palavra, conseguem convencer, mas que não têm um conteúdo ainda tão grande, estão buscando, né? E que vão conseguir, e não é nenhuma crítica, todo mundo começa, né? Mas a gente conhece quem são as referências. Porque cada um está num momento de evolução, num momento de carreira diferente, de maturidade profissional, então tudo isso interfere. Exatamente. Mas nem que quem esteja no início não quer dizer que o conteúdo não seja bom, mas a gente tem que ter esse filtro de saber se é relevante, está sendo passado ali, está com cuidado. E como você citou aí de jurisprudência, eu gosto muito de dar uma sapiada nos tribunais do Sul. Eu gosto muito do Rio Grande do Sul, do Paraná, até que Santa Catarina, por alguma razão, não pesquiso tanto. Mas o Paraná e o Rio Grande do Sul eu pesquiso bastante também, que eu gosto muito das decisões deles. Até para às vezes a gente ver como que está indo alguma coisa, como que eles entendem. Às vezes o Distrito Federal eu gosto bem, que são os que eu mais pesquiso, que eu utilizo assim. E eu gosto muito de princípios. Eu acho que muitas vezes a gente consegue resolver. Se você captar bem no direito e ter essa base, muita coisa, às vezes você nem entende de determinada situação, mas se você tem essa base teórica de princípios bem formada, você consegue analisar uma situação mesmo que você não tenha domínio daquela lei. Não, vai seguir por aqui. E aí você consegue também explicar muito. Então, assim, é uma boa base também para quem quer estudar, gosta de estudar, porque a gente não para de estudar. Na realidade, a verdade é essa, a gente estuda a vida inteira. E essa parte de reciclagem é fundamental, a gente ter cursos, esses eventos, eu acho que acaba que a gente tem muito insight, sempre tem alguma coisa que a gente aprende. Todos os advogados, essa reciclagem, essa troca de ideias, porque assim, principalmente para quem advoga sozinho, quando a gente tem a oportunidade ali de, o que você acha dessa estratégia, eu estou com tal situação, que é o que proporciona a própria AMAD. Às vezes a gente... Todo mundo aqui, nós três, coincidentemente, a gente não tem sócio. E acaba que quando a gente precisa, às vezes a gente tem dúvidas na nossa vida profissional. E aí trocar ideia com o colega, você acha que... Ou às vezes que a gente precisa de um auxílio de que está envolvendo uma outra área, que muitas vezes a gente não atua tanto.
ter essa troca ali, esse intercâmbio, para nós é muito valioso. Porque às vezes ele olha de uma outra vertente, então ele tem um olhar diferente para aquela situação. Então, assim, a gente tem que sempre estar buscando, né? E até já viveu aquela experiência, né? Exatamente. Que você ainda não viveu. Então, isso acontece muito. Eu acho que é sempre válido, além do estudo, de tudo, essa troca de experiência, porque tem essa riqueza ali na hora do profissional de falar, ó, eu faria dessa forma, ou mesmo que não tenha tido a vivência, eu olho por esse ângulo, e muitas vezes realmente não tinha pensado. Quantas vezes a gente faz uma pergunta para um colega e ele justamente fala, não tinha pensado nessa possibilidade, e aí você encontra uma terceira solução. Então, é muito válido. E agora, assim, já mais falando de LGPD, a gente falou dos processos, como se orienta os clientes, com a entrada da Lei Geral de Proteções, o que você viu, assim, ainda tem muito a caminhar dentro até porque, assim, eu não sei se todas se adequaram, como a lei, creio que não. Muitas vezes fez aquela adequação, assim, mínima, colocou algumas coisinhas no contrato, algumas cláusulas, não está tratando ainda os dados da forma como tem que tratar, até porque, isso vai ser aos poucos. Como é que você acha que a gente está, assim, o cenário que você percebe ao ver como que foi a repercussão depois que a lei realmente entrou em vigor? A impressão que eu tenho, ela é tirada dos cursos que eu dou. Tá? Então, eu faço muito curso para empresas, para imobiliárias, e quando eu toco no assunto, a resposta é sempre a mesma. O meu contrato tem uma cláusula, né? E normalmente é uma cláusula de consentimento, né? Sim, que pode ser revogada a qualquer tempo, né? E que não atende aquilo que está descrito na lei, aquilo que é exigido pela lei. Porque o que se exige não é a inclusão de uma cláusula no contrato de locação. Até porque penso eu que ali nem é o lugar adequado para se inserir termo de tratamento de dados, porque o termo de tratamento de dados eu entendo que pertence à empresa. Sim. Eu sou o controlador, pertence a mim. Eu não estou colocando em discussão. E se eu lanço isso num contrato como cláusula, vai aparecer alguém e vai dizer, eu quero discutir isso aí. E já aconteceu de uma grande drogaria no contrato de locação, porque uma empresa não seguiu a orientação que eu dei, dizer que ela também queria ser controladora. Eu quero que mude o contrato, eu também sou controladora. Oi? Você é controladora de quê? Você está fornecendo dados de pessoa jurídica. Eu não tenho que tratar dados de pessoa jurídica, tudo bem, mas das pessoas físicas envolvidas, sim. Você quer ser controladora, você quer ter uma responsabilidade que é minha? Né? Então, a sugestão é sempre essa. Você tenha o termo dentro da sua empresa, os procedimentos traçados e bem desenvolvidos. Aí você pensa, mas isso não está acontecendo. Está acontecendo. Está acontecendo sim. A gente recebe notificações de pessoas dizendo, eu quero que você cesse o tratamento dos meus dados e o exclua do seu banco. E aí tem um problema que aconteceu recentemente. Qual foi? Esta pessoa que pediu e exigiu mais de uma vez a exclusão, eu tenho como só responder para ela, pronto, excluí. Mas eu tinha apresentado ele para uma seguradora. Era uma proposta de seguro fiança. Sim. Basta que eu, o controlador que recebi e compartilhei, retire do meu banco de dados, eu preciso acionar a seguradora. Aí fomos acionar a seguradora. E ela disse, está aqui o meu termo. Eu fico com ele 30 dias. E isso não foi informado para o cliente. E é esta a questão. E aí vem o problema. Se amanhã ele quiser fazer uma nova locação e ele se dirigir a esta seguradora e ela falar assim, já tem os seus dados aqui. De que adiantou o documento que eu dei para ele de que eu excluí? Eu não excluí. Sim. Então, o que eu preciso é, no meu instrumento de tratamento de dados, qualquer nome que você dê a ele, sugiro que não se coloque no contrato, todas as informações. Seus dados podem ser compartilhados para qual finalidade? Sim. A alocação. Com pedreiro, bombeiro, pintor, seguradora, companhia de título de capitalização, com associadas da mesma rede. E eu preciso estabelecer um prazo. Olha, se estiver com uma seguradora,
Se eu já sei hoje que o prazo deles é 30 dias. Eu tenho que pôr no meu um prazo maior. Para que eu possa atender. E eu preciso exigir que todas essas pessoas estejam adequadas. E aí vem o problema. Nossa, com certeza. Porque você se perde. Ainda bem que era uma seguradora. Que tem um controle maior. E se não fosse? E eu te pergunto, está lançado no CRM daquela empresa. Esta empresa de CRM que faz o serviço de recebimento dos dados, né? E faz o serviço de nuvem, ele está adequado? Ainda tem mais isso. Se eu tiro do meu banco de dados, ficou na nuvem dele, saiu, quem é o responsável, como que vai fazer? Então o que eu percebo é que as pessoas entenderam mal. Entenderam que basta eu incluir no meu contrato uma cláusula, que para mim é o lugar mais errado se tem para colocar, tá? E o problema da lei geral está resolvido. E esse caso que eu estou contando é real. Interessante. É real. E é um risco você assumir. A sorte é que o cliente foi um cliente bacana, de boa fé. Nós explicamos, olha, nós compartilhamos o seu dado com essa empresa, lá fica por 30 dias. Eu vou declarar isso para você, para te deixar seguro. Tudo bem para você? Ele falou assim, não, para mim tudo bem. Compreendeu. Se fosse outro, fala assim, não. Não, é para excluir agora. Entendeu? E ele foi compreensivo. Então a gente precisa ter cuidado. E eu sinto, é só um sentimento, eu posso estar sendo completamente equivocado, que parte mínima do mercado se movimentou sequer para se adequar. Eu tenho essa sensação também. Mas como, né, eu não sou especialista na área e não atuo, mas é o que a gente percebe, né, que pouquíssimas empresas se adequaram. Pouquíssimas. E na compra e venda? Eles não veem que isso é um investimento, né? Exatamente. Mas acho que é... Porque o peso é grande, né? O peso disso tudo pode ser grande, porque a gente precisa entender o seguinte, quando as autuações a gente fala assim, pode ter multa de até 50 milhões por infração, mas você tem como mitigar esses riscos. Sim. Né? Se você tem um bom termo de tratamento explicando, olha, se aconteceu o vazamento, que não é assim, vazou, eu tenho que indenizar. Vazou e eu tenho um procedimento pronto para te dizer que eu tentei que ele não vazasse, que eu não usei um software pirata, que eu tenho um bom sistema de segurança, mas que vazou porque vaza. Porque, pode acontecer. Né? Sim. E eu agi quando vazou, eu te informei, eu fiz uma publicidade, né, em algum lugar, para que você tenha um documento que comprove para você que naquela data eu afirmei que seus dados vazaram do meu banco de dados, para uma prova numa falsificação documental, né, na contratação de um empréstimo em seu nome, para qualquer coisa que o valha, tudo isso mitiga, sabe? Mas precisa existir. E o principal que as pessoas ainda não entenderam é, a pena maior não é essa, não é a pecuniária. Sim. A pena maior é a proibição da sua empresa ou de você, enquanto profissional, tratar dados. Se eu, como advogado, for proibido de lidar com dados pessoais de pessoas, eu não advogo mais. Sim. Se eu, enquanto imobiliária, também o faço, fecham a minha empresa. Acabam com o meu negócio. Consequência muito pior, né? Então, isso as pessoas ainda não assimilaram. Não entenderam. Não entenderam, infelizmente. Assim, parece que engatinhando. Não, a gente avançou. Acho que muito timidamente. A impressão que eu tenho, assim, as empresas maiores, elas já se adequaram bem, muitas, né? Mas as empresas que são a maioria do nosso país ainda não conseguiu. E nem a gente pode falar, nem os próprios advogados. Exatamente. Sim, até muitos escritórios não. Inseriu a cláusula lá e pronto, e tá tudo ok. E a gente sabe que não é dessa forma. Muita gente guarda, né? No telefone, o cliente manda, ele compartilha os documentos. Não, direto. Fica o documento lá, pelos aplicativos, e pela agilidade de que hoje todo mundo manda foto de tudo. E ali tem dados sensíveis. Muito. Principalmente para nós, enquanto advogados, e para os corretores de imóveis. Que também não sei se estão atentos a essa questão. Exatamente, porque a gente precisa entender o seguinte, a adequação não é só de empresa. É de empresa e de profissional. É quem explora a atividade de forma comercial. A gente vê esse problema nos condomínios. Você citou, vocês são especialistas nisso. Né? O condomínio não consegue se adequar. E a gente fica pensando assim, onde a gente vai fazer isso no condomínio? Sim. Vai ser na convenção? Vai ser no regimento?
Eu estou me atrevendo em um que eu estou desenvolvendo a lançar no regimento. É uma forma. Sim. Não sei se vai ser adequada, se não vai ser adequada, porque não é novo também, né? É novo, aí ninguém ainda sabe, né? mas eu preciso fazer em algum lugar. E o lugar que surgiu foi ali. E a gente vai aproveitar para fazer de tudo, né? Agora tem carro elétrico, eu preciso regulamentar carro elétrico nos condomínios. Como é que vai fazer? Então a gente vai ter que atualizar e buscando acrescentar essas coisas. Nada disso pode ficar de fora. Então, sem fugir da locação e da LGPD, né? Eu penso que está muito aquém do que deveria ser e que pode ser um susto grande para algumas pessoas. Espero que não é o que eu desejo, eu não sou uma pessoa pessimista, não gosto de desejar isso, mas a lei está aí, está posta, a regra está válida, as punições estão bem descritas, a autoridade está formada, há quanto tempo, né? A gente vê pessoas discutindo o assunto, falando sobre o assunto, mas como não é uma notícia de imprensa, né, porque a imprensa também precisa tratar dados pessoais e muitas delas também não se adequaram e tem ainda uma preocupação, só se dá notícia quando vaza dado de milhares. Aí se dá notícia. Tem, faz outra. Mas a gente sabe que todos os dias acontece. É verdade. Ricardo, assim, queria agora já caminhando para o final, que você deixasse, assim, né, ou alguma coisa, não sei se você tem perfil só dos cursos, ou como que as pessoas podem te encontrar, porque eu creio que muita gente vai ter interesse, né, de estar acompanhando você mais nas redes sociais, como que você divulga esses cursos, porque independente se não for voltado exatamente para advogado, mas acaba que a gente aprende muita coisa e se aproxima também do mercado ali, quando você está, né, com os corretores. Então deixa para nós onde que você pode ser encontrado. Na verdade, o curso online eu ainda não tenho, né? Os cursos são presenciais, através da Unicecov. Eu sou professor na Fundação Dom Cabral, eu tenho a minha própria empresa, que é a Ricardo Mendes Treinamentos, onde eu também faço a comercialização desses cursos, né, voltado para aquilo que a empresa escolhe, né? Eu quero treinar o meu departamento de rescisão, eu quero treinar o meu departamento de análise cadastral, então a gente desenvolve de acordo com aquilo que a empresa quer, aquilo que o profissional quer. De acordo com a necessidade. E, então, é dessa forma que eu faço. E a minha rede social é Ricardo Mendes, 2_RM, porque é tão difícil, o meu nome é um nome muito comum, então a gente não conseguia simplificar, tá? E é ali que eu divulgo algumas coisas daquilo que eu faço. Perfeito. Gente, então seguir, a gente coloca também na descrição do vídeo para facilitar vocês localizarem lá o Ricardo. E, Ricardo, gostaria muito de agradecer, né? Você ter compartilhado sua experiência, vivência, essas dicas que você deu de algumas cláusulas, das suas opiniões mesmo, assim, tanto da LGPD como também dos treinamentos, o que seria importante, né, de ter em algum contrato, como né, assim, quem administra os imóveis deve pensar, né, ali na hora do locador, do locatário, que eu acho que foram fundamentais, importantes esses comentários aqui. E seja muito bem-vindo para a gente explorar mais ainda assuntos. E obrigada mesmo por aceitar o nosso convite e compartilhar seu conhecimento. Eu que agradeço e quero deixar aqui muito registrado o seguinte: quem participa das associações, quem participa dos grupos de trabalho, sabe o tanto que isso enriquece profissionalmente. Essa é a dica principal, né? A gente sabe que existe um ditado que quem não é visto não é lembrado, né? Quem não participa também deixa de conhecer muitas coisas. E eu, na AMAD, conheci muitas coisas, aprendi muitas coisas e aprendo todos os dias. E o principal, nunca nenhum colega de AMAD me negou um auxílio ao telefone ou pessoalmente. Nunca. Então eu quero agradecer à AMAD por ter me convidado, por fazer parte da AMAD e dizer que isso me enriquece todos os dias.
Isso para nós também, e é verdade o que ele está falando, porque a gente tem essa troca mesmo, né, de experiência, de compartilhamento de ideias, de estratégias, todo mundo se sente muito à vontade para, mesmo de não conhecer o colega, às vezes nem pessoalmente, muitas vezes muitos nos chamam no privado mesmo. Você pede pode socorro me ajudar e alguém levanta o dedo lá. Fulano falou que você é expert nisso, e aí a gente tenta realmente, todo mundo acaba, tem como se fosse uma família mesmo, todo mundo se ajuda. É bem colaborativo no ambiente. Para você que ainda não é associado, se associe, né? Não deixe de também nos seguir nas redes sociais, curta esse vídeo, compartilhe, encaminha para quem algum corretor que deseja aprender mais ou que também tem interesse na área, administradores de imóveis, porque o conteúdo aqui foi relevante hoje. Até mais, gente. Até mais. Obrigado. Quanto?